certo? Será que alguém foi demitido depois disso? Será que o estagiário perdeu o emprego? Mas, enfim, foi o que todo mundo comentou, essa fala de Trump, né? Descreve melhor o que ela estaria, o que estaria por trás dessa fala. Que cena inusitada, minha amiga Márcia. Eu, às vezes, entro aqui no ar com o microfone desligado. No caso do Trump, a gafe foi o microfone ligado e ele não tinha percebido, ele não sabia ou não tinha percebido que o microfone da mesa ali perto dele estava ligado. E naquela reunião ali entre os líderes da União Europeia, momentos antes deles sentarem a portas fechadas para discutir, né, um cessar-fogo ou a paz definitiva nessa guerra entre Rússia e Ucrânia, um evento que aconteceu ontem na Casa Branca que a gente cobriu aqui em tempo real, ele estava ali, olha, sussurrando, Márcia, sussurrando no ouvido de Emmanuel Macron, o líder francês, e não percebeu que o áudio dele vazou. Ele disse exatamente o seguinte: olha, eu acho que Putin está querendo encerrar essa guerra, resolver esse problema por minha causa, trazendo para si mesmo esses louros, né? É claro que os jornalistas que estavam ali todos atentos pegaram essa frase e estão repercutindo não apenas aqui nos Estados Unidos, Márcia, mas no mundo inteiro, porque foi um episódio inusitado e que marcou os bastidores dessa reunião em Washington. Pouco depois, Trump interrompeu essa agenda oficial, né? Só para a gente recapitular aqui, ele teve um encontro a sós com o líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Depois, ambos falaram rapidamente com a imprensa, algo que durou ali de 25 a 30 minutos. Em seguida, eles foram para uma outra sala, uma sala de reuniões, onde os líderes europeus estavam lá. E nesse local foi que aconteceu essa cena inusitada que está sendo bastante repercutida hoje. De lá, o Donald Trump saiu e fez uma ligação para Vladimir Putin, um homólogo dele russo. E saiu dessa ligação muito animado. As nossas fontes lá na Casa Branca chegaram a falar que ele assim comemorou, ele e a equipe mais próxima, dando realmente a entender que a paz, Márcia, entre Rússia e Ucrânia está assim muito próxima. E aí a gente volta àquela tecla de que Donald Trump quer porque quer que a paz aconteça, porque de fato ele é a favor da paz, mas também porque ele quer ganhar o Prêmio Nobel da Paz, já foi até indicado por outros países. Então já aconteceu lá na Casa Branca uma pré-comemoração, eu vou dizer assim, mas dessa ligação com o Vladimir Putin foi que saiu a informação que a gente trouxe agora há pouquinho, de que vai sim acontecer já nos próximos dias uma reunião entre Vladimir Putin, da Rússia, Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, e Donald Trump. Ainda não se sabe se os líderes europeus vão participar. Querer, eles querem, mas se vão, aí já é uma outra história. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Eliseu Caetano, pelas informações. Agora a gente chama os nossos analistas para falar justamente sobre essa gafe aí do microfone que vazou, começando pelo Henrique Kriegner. Kriegner, a gente tem percebido que a Rússia, né, o que os analistas políticos internacionais dizem é que ela não esperava, o Putin não esperava que fosse demorar tanto tempo nessa guerra. Eles gastaram muito mais do que podiam e o Putin já está realmente perdendo muito com essa guerra, com todas as sanções comerciais. Isso também leva ali um protagonismo maior para Trump, tá nesse momento tentando realmente fazer um término dessa confusão toda, não só um cessar-fogo, mas um término definitivo. Você acha que isso pode vir a acontecer ou ainda está longe? Com certeza, Márcia, pode vir a acontecer sim, e isso que você traz é realmente muito, é um fator muito relevante dessa equação. Claro que existe uma capacidade de negociação muito acima da média por parte do presidente Trump, claro que existe um peso quando os Estados Unidos como um todo, independente do líder, entra nessa mesa de negociação para valer, que não era o caso da gestão Joe Biden, mas o momento de desgaste em ambos os lados é realmente muito notável. A Rússia tem já uma dificuldade em manter o seu armamento, em manter até, inclusive, a população engajada nessa guerra. Vamos lembrar que quando essa guerra começou, boa parte da propaganda russa estava direcionada a convencer os russos de que essa era uma guerra justa, e muitos deles acreditaram nisso. Hoje já não tem mais esse mesmo sentimento. Então, agora se torna o cenário ideal para que isso aconteça, e aparentemente a proposta que Trump tem construído é que a Ucrânia não perca
muito território, mas uma perda ali de território, infelizmente, é impossível pensar numa proposta que não envolva a perda, pelo menos mínima, de um território ucraniano. Obrigada, Kriegner. Agora a gente vai com o Diego Tavares. Já do lado de Zelensky, Tavares, o que a gente pode dizer é que ele vai ter que ceder de alguma forma. Mas será que todas as negociações, todas as imposições que ele fez de proteção, ele vai conseguir também uma contrapartida? Acho muito difícil, Márcia. É sempre bom lembrar que Donald Trump e os Estados Unidos foram, a todo tempo, os principais financiadores da resistência à guerra ofertada pela Ucrânia contra a Rússia, né? Então, dificilmente a influência de Donald Trump nesse acordo, fazendo com que Zelensky seja obrigado a ceder grande parte de seus interesses para colocar um fim à guerra, certamente entrarão na mesa de negociações nessa reunião trilateral que se espera que aconteça. E é importante a gente mencionar, né? Nós debatemos aqui hoje duas pautas envolvendo Donald Trump, uma envolvendo a questão comercial, outra envolvendo a influência de Donald Trump no encerramento dos conflitos que eclodiram no mundo no último ciclo. E isso prova a importância de nós realizarmos essas análises de forma separada, não confundir os temas como usualmente se faz. Se, do aspecto comercial, Donald Trump tem cometido uma série de erros em relação ao tabuleiro geopolítico, em relação à paz no mundo, ele de fato tem cravado boas soluções e sido efetivo no controle desses conflitos. Então, acho que de fato, tal como é a intenção do presidente norte-americano, ele é um forte candidato a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Obrigada pelas análises. Agora,